Nossa, vocês não têm ideia da gambiarra que eu tô fazendo pra deixar a luz posicionada, tipo assim, no lugar certo. Porque no último vídeo, a luz tava estourada só num canto do meu vídeo. E eu fiquei com muito ódio depois de gravar. Oi, meu nome é Gabi, sou caloura de medicina da Unifesp. E hoje a gente vai falar sobre como eu me preparei, mais ou menos, para o primeiro dia da Unifesp. E também vou dar aqui algumas dicas do que vocês podem estar fazendo, que são coisas que eu fiz e pra mim deu certo. Então, assim, eu espero que seja um vídeo minimamente esclarecedor pra vocês que estão aí do outro lado, né, do lado do cursinho. E em breve vão ser meus calouros, né, ano que vem, eu espero. O primeiro dia da Unifesp é composto por 25 questões, 15 de português e 10 de inglês e uma redação. Tudo isso em 4 horas de prova. E eu queria deixar claro que eu sou uma pessoa de humanas, então eu sempre tive certa facilidade nos primeiros dias de prova do que o segundo. O segundo, gente, só pela misericórdia de Deus, entende? Mas, apesar de ter essa facilidade, eu nunca deixei de estudar para o primeiro dia de prova, para o primeiro dia da Unifesp. Porque pra gente manter essa facilidade, a gente precisa treinar. Então, eu nunca deixei de ir às aulas de gramática, ou então de não fazer simulado, redação, esse tipo de coisa. Eu sempre fiz. O que eu fiz foi reduzir o tempo de estudos do meu primeiro dia pra focar no segundo dia, que é, tipo assim, o meu terror, entende? Mas eu nunca deixei de estudar por completo o primeiro dia. Tanto é que, apesar de ser uma pessoa de humanas, eu passei muito tempo do meu ano revisando sintaxe. Então, assim, a vida dá dessas. É importante que você não deixe de treinar, porque se você passar o ano todo sem fazer um simulado no primeiro dia Unifesp e achar que tá arrasando, não tá. Uma coisa que me perguntam muito é sobre como eu estudei redação. Só que, gente, eu fiz o básico. Eu vi a aula do cursinho e treinei. Basicamente, eu acho que não tem muita escapatória pra redação. Eu fiz o cursinho ângulo e eu não paguei nenhum curso à parte pra redação, mas eu já conheci gente que fez o cursinho ângulo e pagou o curso à parte de redação. Acho que isso é uma coisa muito particular. No meu caso, não tinha dinheiro pra bancar cursinho à parte, então foi só com o cursinho ângulo também e foi suficiente. Eu acho que isso varia muito de pessoa pra pessoa. Eu treinei muita redação paulista. Muita. Tipo assim, ao ponto de eu enjoar e não aguentar mais fazer redação. Então, apesar de você não saber como fazer uma redação, a partir do momento que você já tá meio que aprendendo o básico, tipo assim, o que tem que ter em cada parágrafo da redação, já começa a colocar isso em prática. Apesar de você saber que você não vai tirar um notão, nem nada do tipo, que você vai receber muitas críticas sobre o seu texto, faça, treine. Ok? Porque é importante. E uma coisa que eu fiz também foi utilizar muito o plantão. Então eu ia no plantão pra tirar dúvidas de erros que eu cometia, tipo assim, em todas as minhas redações. E também dúvidas muito pessoais. Então, tipo, de erro que acontecia muito comigo, mas que, por exemplo, não acontecia com o restante dos meus amigos do cursinho, sabe? Então, se você tiver a oportunidade de ir no plantão, use o plantão desde, tipo assim, do início do ano, né? Agora do meio do ano. Porque conforme vai chegando os vestibulares, o plantão ele começa a encher. Então, assim, use e abuse agora. Porque se você for usar lá no final do ano, você vai se dar muito mal. Você vai perder muito tempo esperando por um plantão. E isso, tipo assim, de todas as matérias, tá? Não só de redação. Então, vocês têm que ter em mente que a redação da Paulista é muito diferente da redação do Enem também. Então, por exemplo, não dá pra você escrever uma redação da Unifesp do mesmo jeito que você escreve uma redação do Enem. Quando você for partir pra redação das Paulistas, você vai ter que fazer muitos ajustes no seu texto. Então, tipo assim, tenha isso em mente, ok? Então, se você tá acostumado a fazer redação Enem, tudo bonitinho, quando você faz redação Enem, você já sabe até como vai terminar o seu texto. Na redação das paulistas, eu acho que não é muito isso, porque ela exige uma capacidade argumentativa muito maior que a redação do Enem. Então, já tenha isso em mente, ok? Sobre inglês. Gente, eu acho inglês, assim, super tranquilo na Unifesp, porque, assim, cai questões interpretativas e cai questões de conteúdo também. Mas assim, não é nada de outro mundo. E as provas do primeiro dia da Unifesp, elas não costumam destoar em relação à dificuldade. Então, por exemplo, dá super pra você se basear na prova antiga. Uma coisa que eles sempre cobram é questões de conectivo. Cara, eu acho impressionante. Então, tipo assim, na pergunta, eles vão te dar um conectivo, eles vão grifar um conectivo ali na frase e eles vão te perguntar
qual a relação que aquele conectivo tem. Se é uma relação de adição, se é de contradição, ou então eles podem pedir um conectivo diferente, mas que tenha a mesma relação com o conectivo grifado na pergunta, sabe? Eles dão questão também, tipo, de eles selecionarem uma frase e pedir meio que a tradução dessa frase. E aí, tipo assim, as alternativas, elas sempre são, tipo, muito abruptas, sabe? Vai estar bem na cara qual que é a tradução daquela frase. Outra coisa também é que eles costumam dar tirinha e texto em inglês. E aí, geralmente, essa tirinha e esse texto, eles têm o mesmo assunto. E aí, na pergunta da tirinha, ele vai te dar a tirinha e aí ele vai te perguntar, tipo assim, qual a parte do texto que se relaciona com a tirinha. Porque são textos do mesmo assunto. E aí, vai ter uma parte do texto bem específico que sintetiza o que a tirinha quer falar pra você, basicamente, sabe? Então, assim, em inglês, eu fazia o básico também, gente. Anki, eu fazia Anki pra todas as matérias, tá? Anki, aula e exercício e prova antiga. Acho que, assim, a coisa mais diferente que eu fazia na parte de inglês era, tipo, quando eu tava lendo o texto em inglês na minha tarefa, ou então em questões mesmo que eu estava fazendo, assim, na semana, né, no dia a dia. Aí eu me deparava com um conectivo e aí, tipo, eu grifava ele e colocava, esse aqui expressa a contradição. Mas pra eu decorar as decorebas de conectivo que eu achava um saco, pelo menos. A literatura, ela é uma parte mais chatinha da prova, porque vai ter texto que você vai ler e vai se perguntar se você realmente foi alfabetizada. Mas, assim, tem questões batidas, que sempre caem. Então, geralmente ele vai te dar um texto, e aí vai ter características desse texto que você vai ter que relacionar com uma escola literária, ou com um autor, ou com uma obra. Então ele te dá um texto com várias características, e aí, tipo, nas alternativas ele te dá a imagem de obras e fala pra você assinalar a obra que mais condiz com aquela descrição daquele texto. Ou vai falar, esse texto, ele tem características de qual obra, de qual autor. E essas questões são chatas. Então, assim, o que eu fazia pra me ajudar era Anki, mas assim, eu via a aula, e aí na aula eu já ia montando um resuminho e eu tinha um script muito, tipo assim, organizadinho do que eu ia escrever. Então eu anotava contexto histórico, característica, obra e autor que tinha nessa escola literária. E, tipo, eu fazia isso desde, tipo assim, barroco até arte contemporânea, entendeu? E aí eu montava, a partir desse combo, eu montava minhas fichas de revisão no Anki. E aí, tipo assim, era questões do tipo, cite 3 características do barroco. Ou então eu colocava uma imagem lá e falava, olha, essa obra é de qual período literário? Esse tipo de coisa. Mas, tipo assim, o que me ajudou mesmo foi os resuminhos, porque aí, tipo assim, quando chegou, tipo assim, meio do ano, eu já tinha uma noção de diferenças entre o barroco, o classicismo, o renascimento, esse tipo de coisa, sabe? Porque no meu resuminho já tinha ali as características, os autores, a obra e o contexto histórico, que era basicamente como que eu precisava saber pra ir fazer a prova da Unifesp, por exemplo. Em português, que nem eu disse pra vocês, eu tive que ralar muito pra entender sintaxe, porque assim, a chance de você ir pra Unifesp e cair uma questão de sintaxe, ela é tipo assim, quase 100% de certeza, gente. Então você vai precisar saber o que é adjunta de nominal, o que é complemento, o que é objeto direto e indireto, todo português, basicamente, né, divos. Então assim, era uma coisa que eu odiava estudar, e eu tive que revisar isso por muito tempo no meu ano, vocês não têm noção. Então, assim, cai questões de sintaxe, mas cai questões de, tipo assim, você transformar uma frase em direta em indireta, cai morfologia, cai pronome, cai questões de prefixo e sufixo. Então, assim, cai questões interpretativas? Sim, mas quando a gente compara com essas questões mais técnicas, as questões interpretativas, elas são menos comuns, entende? Uma coisa que me ajudou muito foi fazer resuminhos, só que aí eu fazia resumos muito pequenininhos, tipo naquelas fichas pautadas bem pequenas, tipo as menores que tinha. Aí, por exemplo, era aula de adjunta de nominal, e aí eu colocava definição, função e exemplos de frases com palavras diferentes que desempenhavam a mesma função de adjunta de nominal. E aí, tipo, eu colocava umas 5 frases diferentes pra eu poder comparar e o meu cérebro não se acostumar só com um exemplo só, sabe? E aí, quando eu vejo, tipo assim, um para, é sempre preposição, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa. Então, eu sempre colocava palavras diferentes que desempenhavam
a mesma função, e aí eu colocava muitos exemplos, tipo assim, o máximo que dava. Então, eu acho que basicamente foi o modo como eu estudei. Só que assim, gente, o ponto principal é você treinar. Não adianta você só ficar no resuminho, no exercício de aula, você tem que partir para as provas antigas e simulados do cursinho que você faz. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer provas antigas da Unifesp, você vai ver que elas seguem um roteirinho. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque, tipo, dá pra você se basear tranquilamente nas provas antigas, não vai destoar muito em dificuldade, mas o ruim é que, assim, as pessoas acertam muitas questões. Então, tipo assim, papo de 22, 23, 24, muitas pessoas gabaritam no primeiro dia, porque, assim, é uma prova mais batida, entende? Mas não deixem de fazer provas antigas. Quando vocês for ver as provas antigas, de 2019 para trás, a Unifesp era composta por 45 questões e não 25. Então, uma coisa que eu fiz que me ajudou, de 2019 para trás, eu usei essas 45 questões para treinar na minha semana, e as provas que tinham 25 questões eu usava para fazer como simulado, para valer mesmo, sabe, corrido. Então, isso é algo que eu super recomendo você fazer. Você pega essas provas que tem 45 questões, não precisa fazer tudo de uma vez. Eu lembro que eu quebrava, eu fazia tipo assim, 10 em um dia, 15 no outro, 8 no outro. Era tipo assim, o que dava pra fazer, eu fazia, entende? Não tinha um roteiro, fazer 10 questões todo dia. Não era tão simples assim. Então, eu fazia o que dava, e aí eu fazia um pouquinho todo dia, e aí eu já ia corrigindo, ia fazendo Anki, elaborava um método de revisão para as questões que eu tava errando. E nos simulados de 25 questões, nas provas antigas de 25 questões, eu usava como simulado. Então eu pegava uma tarde livre e aí, eu pegava uma redação pra fazer junto também, pra contabilizar o tempo. O tempo não foi algo muito, assim, que eu achei muito difícil de me adaptar. O tempo do primeiro dia da Unifesp é bem tranquilo, assim, pra mim foi bem tranquilo. Não se compara nem ao caos, que é o segundo dia. Mas, querendo ou não, é algo que você precisa treinar, até porque se você tem dificuldade no primeiro dia, você precisa treinar o tempo, porque o tempo, pra você, passa a ser corrido. E pra mim, que eu tinha um pouquinho mais de facilidade, não era tão corrido assim. Então é interessante você fazer esse balanço aí. Enfim, gente, eu espero muito que eu tenha te ajudado, pelo menos um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou responder assim que eu puder, prometo. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguirem nas outras redes sociais. Por hoje é só. Um beijos e até o próximo vídeo.